pessoas, sejam todas e todos muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Para você que não me conhece, meu nome é Rebeca de Carvalho, eu sou costureira, modelista e aqui trago dicas, curiosidades e técnicas sobre costura e modelagem, que é esse universo que a gente tanto gosta. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreva. É só clicar nesse quadradinho que está aqui no canto do seu vídeo que vai aparecer a opção para você se inscrever, tá bom? Gente, hoje eu preparei um tema para quem está começando a costurar e precisa estudar um pouco sobre a coordenação motora que a gente precisa na hora de costurar, sobre o movimento dos pés também, o que a gente precisa criar consciência para que quando a gente estiver costurando uma peça, ela tenha costura bem alinhadinha, sem sair do lugar. Esse estudo que a gente vai ver hoje, eu chamo de caligrafia da costura. Por que caligrafia? Quando a gente está começando a escrever, vocês se lembram que a gente pegava um caderno cheio de linha e ficava desenhando a forma de cada uma das letras até que a gente conseguisse formar as palavras. Então a gente entendia exatamente o formato e o movimento que a gente precisa fazer com as mãos para fazer a letra. E nesse exercício vai ser a mesma coisa, a gente vai trabalhar com esse mesmo princípio, essa mesma ideia, que é fazer várias linhas e usando as nossas mãos, os nossos pés, os olhos e também os ouvidos, a gente vai trabalhar com esse tecido para que a agulha passe exatamente nos pontos que a gente precisa que ela passe, tá? Então, quando a gente está já partindo para costurar uma roupa, a gente já tem determinado os pontos que a gente precisa costurar. Mas para que a gente tenha precisão na hora de juntar as peças de uma roupa, a gente precisa ter técnica, precisa ter familiaridade com tudo isso que a gente vai ver nesse exercício, tá bom? O que você vai precisar é de uma máquina, tá? Então esse exercício a gente vai trabalhar com máquina, pode ser máquina reta industrial ou a doméstica, tá? Hoje eu vou trabalhar com a doméstica porque é mais comum aí de vocês terem, mas não importa qual das duas você vai usar, tá bom? O importante é que você precisa de uma máquina. Pode ser inclusive aquela máquina de pedal bem antiga. Você vai precisar também de um retalho de papel e um lápis para fazer os desenhos. Hoje a gente vai trabalhar com os seguintes desenhos. Eu vou desenhar ali para vocês verem bem certinho, tá? Existem níveis que a gente vai, são etapas, a gente vai passando de acordo com a nossa precisão nos traços iniciais. Então, por exemplo, a gente vai fazer uma reta, que esse é o primeiro passo, tá? A gente precisa treinar bem a reta. Então faça aí, inclusive você pode bolar um caderno de tecido, pega vários retalhos de papel, de tecido e vai, por exemplo, em um pedacinho você desenha várias retas, em outro pedaço faz a curva e assim por diante. Vai trabalhando várias vezes o mesmo desenho para que você ganhe prática, firmeza, para daí ir evoluindo, tá? Um dos mais complicadinhos vai ser esse daqui, tá? Que é em espiral. Então, por exemplo, você fica um tempo na reta, depois passa para essa curva aqui. Depois vai para o quadradinho, né? Para esse que eu chamo de labirinto. Vai para a espiral e aí depois você pega esse que é tipo uma molinha que é um pouco mais difícil, tá? Então você vai conseguindo ver a sua evolução conforme você for trabalhando. E assim, gente, não se desespere, a gente vai errar, vai ter linha que vai ficar toda torta, mas a ideia é justamente essa. Você perceber qual que é o seu nível hoje, tá? Quando você começar a estudar, e aí a sua evolução. Por isso que eu falo que é interessante você pegar vários retalhos de tecido. Pode inclusive anotar a data, o primeiro dia que eu comecei, e aí você vai conseguindo ter esse registro da sua evolução. É muito legal depois você conseguir revisitar, tá bom? E aí outra coisa que vai influenciar, que você pode mudar conforme você for pegando prática, é a espessura do seu desenho. Hoje eu vou fazer com uma caneta com a ponta bem grossa, tá? Porque assim fica mais fácil para vocês verem. O traço fica mais largo e assim a gente consegue ter mais precisão na hora de passar na máquina.
Mas chegou num determinado momento que você já conseguiu dominar bem o movimento do tecido, a sua agulha está passando com os pontos bem certinho no desenho, você pode ir afinando a espessura do seu desenho, porque assim você vai criando desafios novos para você estudar, tá bom? Sempre se desafie e tenha sempre uma sequência de estudos, não fique muito tempo sem treinar, tá? Então a prática diária é a melhor opção se você tem um tempinho aí. E não precisa pegar 1 hora não, tá? Se você tiver só 10 minutinhos por dia para treinar, pois que treine só 10 minutos, tá bom? O importante é todo dia ligar a sua máquina e ir treinando seu ponto, que rapidinho você vai estar muito com perfeição aí nos seus traços, ok? Então vamos lá para a máquina que eu vou mostrar para você. Já separa o retalho, pega a caneta e uma régua também para deixar a sua linha bem retinha, tá bom? Então vamos lá. Bom, então eu vou desenhar aqui as formas que eu sugiro que vocês treinem, tá? Mas nada impede de vocês descobrirem novas formas para irem trabalhando. Outra dica que eu vou dar é: escolha um retalho de tecido clarinho, branco, sem estampa, tá? E aí você vai passar aqui na sua máquina uma cor que vai destacar tanto da cor da caneta que você escolher, tanto do tecido. Então eu escolho, por exemplo, eu vou fazer ela de preto, eu coloquei uma linha amarela, que vai destacar. E aí eu vou conseguir ver bem certinho os pontos, tá? Então, ó, eu vou fazer primeiro a linha reta, que aí eu vou usar a régua para ficar bem certinha. Eu vou fazer uma de cada, mas como você está estudando, como eu falei, você pode fazer várias vezes, tá? Aí a outra que eu vou fazer é a curva. Uma curva bem larga, tá? Vou fazer o caracolzinho, né? A molinha. Esse aqui, ó, é só para quando você já tiver bem firme nesses dois primeiros. Vou fazer o labirinto, eu chamo de labirinto, tá? Cada um vai dando nome aí para os pontos. A espiral, tá? Então eu vou trabalhar com esses 5 desenhos, mas você poderia fazer triângulo, círculo, quadrado, tá? Ao longo aqui que a gente for treinando, vocês vão ver que tudo que tem quina, a gente trabalha praticamente a mesma função, tá bom? Então vamos para a máquina. Se você não sabe passar a linha na sua máquina, vou deixar um vídeo aqui na descrição desse vídeo. Vou deixar o link, né? Para você ver um vídeo que eu fiz. Ó, então eu vou posicionar bem pertinho o meu desenho. Vou começar com a reta, tá? Baixei o pé calcador e vou. Lembra que eu falei que a gente ia trabalhar vários sentidos aqui nesse exercício? Então, ó, primeiro eu vou trabalhar a força que eu vou pisar lá no meu pedal. Não vou colocar muita velocidade, porque como eu tô treinando, eu preciso ir sentindo, tá? Então, eu vou apertar aos poucos. E aí, eu vou trabalhar a audição também. Que barulho que a minha máquina faz quando a velocidade tá lenta e qual é o som que ela faz quando eu dou um pouco mais de velocidade para ela. Tudo isso faz parte do nosso estudo. Então, eu vou com as 2 mãos aqui guiando o tecido. Ó, vou bem devagarinho. E vou guiando para que a minha agulha passe bem em cima do desenho. Ó, eu vou aumentar a velocidade. Perceba a diferença do som dela lenta e indo para o rápido. Tá? E aí eu vou tirar o meu tecido e cortar a linha. E aí verifica como é que tá? Pode chorar, pode rir, pode fazer o que você quiser. O importante é ir treinando, tá? Vamos agora para a reta, para esse desenho curvo aqui. Vou posicionar e aí agora vocês vão perceber que o movimento das mãos vai ser totalmente diferente do que a gente fez lá na reta. Ó. Então, eu vou trabalhar com uma velocidade um pouco mais lenta, porque aqui tem um nível de dificuldade diferente da reta, e vou bem devagar. E aí, ó, eu vou ter que ir desenhando com as minhas mãos o contorno
que essa forma me dá. Então, vocês vão ver que minha mão vai trabalhar bastante agora. Viram a diferença de movimento de mão? E aí vai vendo o desenho, como é que tá aí o seu trem. Agora eu vou fazer essa aqui quadrada, para que vocês vão ter que fazer um ponto usando as mãos. Aqui na nossa máquina a gente tem uma alavanca que a gente consegue trabalhar manualmente, sem usar o pedal. Então, ou para o triângulo ou para esse labirinto aqui, também o quadrado, a gente vai usar a alavanca assim que chegar aqui na quininha, a gente vai baixar a agulha, virar o tecido para continuar. Ao abaixar aqui, a gente vai fazer o manual, tá? Mas vamos lá para vocês verem. Ó, vou posicionar no cantinho do triângulo, já vou baixar minha agulha para ela ficar bem certinha lá na pontinha e vou. Aqui é uma costura reta, vou costurar normal. E aí, quando eu perceber que eu estiver quase chegando na junção das linhas, eu vou partir para o manual. Então, eu vou dar os pontinhos que faltam para ela chegar lá na quininha. Chegou na quininha, eu vou deixar a minha agulha lá embaixo, bem baixo, prendendo o tecido, tá? Ó, o tecido tá preso na agulha. E aí, eu vou girar o meu tecido e alinhar a reta aqui no pezinho. Tá? Então, vocês viram que aqui foi um processo manual. Vou fazer de novo. Ó, continuar a reta. Aí, eu tô chegando na junção. Eu venho com a minha mão. Coloco bem na junção. Baixo a agulha. Subo aqui o meu pezinho. E aí, eu giro o tecido para alinhar a reta. E vou de novo. É claro que assim, a gente tá no processo inicial da costura. Quando você já tem bastante prática, você não precisa mais passar por esse manual, tá? Por esse processo que a gente tem que girar com a mão. Você consegue direto quando você tem prática, mas agora, como a gente está estudando, vamos fazer o manual. Tá vendo aqui? O triângulo fez certinho o contorno, tá? Fez certinho o contorno aqui. E aí você vai treinando. Esses dois aqui, eles têm um pouco mais de dificuldade, então deixa para quando você já tiver bem craque. Eu vou fazer um pouquinho desse daqui para você ver como que a minha mão vai ter que girar esse tecido. Então, eu vou começar aqui pela parte reta, né? Ela começa com a pontinha e vamos lá. Vocês viram esse tranco que eu dei lá no começo? Isso também é um estudo de equilíbrio que a gente precisa ter. De medir, é como se a gente estivesse dirigindo um carro. Se a gente aperta de uma vez o acelerador, o carro vai de uma vez. A máquina é a mesma coisa. Então, você tem que ir apertando aos poucos, né, o acelerador dela, ali o pedal, para ir dosando a velocidade. Ó, vou começar bem devagarinho. Foi diferente agora. Aqui na curva, uma coisa que eu faço também. Chegou no ápice do caracolzinho aqui, eu levanto o pé calcador, porque tá vendo que o tecido ficou todo embolado. E vou girando, tá? Giro um pouquinho pro tecido ter espaço ali. E vai trazendo. Ó, o tecido girou praticamente 360. E a sua mão sempre tem que estar ali. Tá? Olha só. Então,
O importante é, conforme você for evoluindo, a sua costura vai ficando cada vez mais em cima da linha. Aí, um outro treino que você pode fazer, depois que você já treinou bastante, é fazer o retrocesso no começo e no final. Eu vou fazer uma reta, só para vocês verem aqui, uma reta bem curtinha. O que é o retrocesso, né? Você tá aqui no começo, o retrocesso ele vai prender a sua costura. Aqui, ó, a gente deixou a linha solta, se eu puxar, eu consigo desfazer toda essa costura. Mas quando a gente está pensando em fechar uma peça, uma roupa, a gente precisa travar essa costura. Então, o retrocesso é um botãozinho que você aperta, ó, em determinada máquina fica em pontos diferentes. Às vezes fica aqui, às vezes fica aqui. Depende do modelo, tá? Mas você vai descobrir que é um botãozinho que você aperta e aí a sua costura vai para trás. Então a gente sempre tá costurando, levando o tecido para trás, mas a costura tá vindo para frente e esse botãozinho do retrocesso, ele vai para trás, ó. Então eu vou costurar normal, ó. E aí eu vou apertar isso daqui. Olha o desenho, o movimento que vai fazer o tecido. Ó. Tá vendo? Ele veio pra frente. Então, esse aqui é o retrocesso, que ele vai passar a agulha 2 vezes em cima desse ponto. Fiz o retrocesso, continuo. E vou fazer o retrocesso no final. Tá? Normalmente, a gente faz 3 pontos pra frente, 3 pra trás e 3 pra frente do retrocesso, tá? E aí, vocês vão ver que a costura fica um pouco mais grossa aqui no retrocesso, certo? Vocês viram quantas opções a gente tem para treinar e também tudo que a gente precisa aguçar do nosso sentido para conseguir fazer esse trabalho com muita perfeição? Então essa técnica é muito legal. Eu sei que tem gente que às vezes acha que é muito chata, que não vai ser legal fazer, mas é um passo muito fundamental e essencial para quem quer se tornar uma costureira precisa no seu trabalho, tá? Que tenha qualidade no resultado final das peças, ok? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Se ficou com alguma dúvida, é só colocar aqui nos comentários que eu respondo para vocês. Se quiser fazer sugestão também de conteúdo ou sugestão para melhorar a qualidade das nossas aulas aqui no nosso canal, também coloca nos comentários, tá? Antes de ir embora, se inscreva no canal e se você gostou da forma como eu apresento o conteúdo, clica aqui no gostei, nesse joinha, porque ajuda muito o nosso canal a crescer e muito mais gente conseguir visualizar as nossas aulas, tá bom? Um grande beijo, obrigada pela sua presença aqui, continue no canal assistindo os outros conteúdos e lembre-se, qualquer coisa é só me chamar. Tchau!